Olá, meus queridos estudantes, professor Matheus Alves, pela iniciativa Foco na Aprendizagem aqui da CRED 2, chego para vocês com a parte 2 da nossa grande revisão de literatura brasileira para o Enem 2025. Bora fazer o nosso combinado? Pega o caderno e a caneta, porque chegou o momento de aprendizagem. Quero lembrar para vocês que na aula anterior nós vimos do quintismo até o romantismo. E na nossa aula agora os assuntos que serão tratados será do realismo até o modernismo, tá bom? E aí, gente, já quero compartilhar com vocês, né? Quero só reforçar aqui os objetivos da nossa aula. São os objetivos, os mesmos objetivos da aula anterior, certo? Então você só confere aqui para relembrar, certo? E os combinados da nossa aula anterior também se estendem, né, até a essa aula. Façam anotações, pausem os vídeos para ler os textos, né, os resumos que eu coloquei aqui, os textos das questões, porque o nosso foco para essa aula é a resolução da questão. Então, bora lá? Então já peço a você que pause o vídeo e dá aquela lida, aquela revisada sobre o realismo, nossa primeira escola literária, que iremos aqui recordar, né, e resolver uma questão sobre ela, caso caia uma questão nessa temática no Enem. Lembrando que a gente já comentou um pouco sobre realismo aqui na questão anterior, do vídeo anterior, na última questão do romantismo, então já é uma ponte para a gente entrar nessa aula. Bora lá, gente. O enunciado dessa questão pede para que você faça o seguinte. Olha só, o capítulo apresenta um instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Então nós temos aqui uma situação mais ou menos assim nesse trecho, né? O Brás Cubas beijou uma mulher comprometida. Então, em tese, né, o que é que acontece depois desse beijo, né? Ele fica meio ali que atordoado, né? Ai, meu Deus, uma mulher que não está ao seu alcance. Aí, depois desse beijo, o Brás Cubas descreve uma situação que ele passa a noite ali com uma pêndula, né, com um relógio. E aí, esse relógio marca cada instante. Sabe o que é passar a noite toda acordado? Né, a hora não passa. Então, a cada segundo que passava, a cada minuto, a cada hora, né, o Brás Cubas ele achava que se aproximava um pouco mais ali a sua morte, né? Então, é uma sensação de um beijo ali e depois um tormento causado por esse beijo proibido. Então, a questão pergunta assim para vocês. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói, ou seja, vai contra, né? Já falei para vocês que o realismo é uma reação ao romantismo, especificamente à idealização romântica, né? Então, aqui nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Então, a gente encontra aqui em algum desses itens, né, uma explicação para essa metáfora do relógio usada por Machado de Assis através do Brás Cubas, né? Qual paradigma, né? Qual né, molde romântico esse trecho está desconstruindo, né, está indo contra. Quase a mesma coisa da questão anterior. Então, gente, para ser direto e sucinto com vocês, o item correto aqui dessa questão é o item D de dado. Por quê? Porque esse relógio, né, aí da cena do Brás Cubas, aí após o beijo, ele representa a materialização do tempo e não a idealização, certo? E redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Ou seja, o que é redirecionar o comportamento idealista dele, né? Ele não vai ser idealista, ele vai estar ali, né, vivenciando traços com razão, né? Ali vivendo digamos que o sofrimento, né, após ali, né, a tensão após um beijo proibido com uma mulher que não era dele. Isso, realismo. Por isso, tá bom, gente, que essa metáfora aqui do relógio foi justamente para isso, né? Para representar que esse tempo aí é materializado pelo personagem e que ele não está em uma situação onde ele pode idealizar o seu amor, ele está vivendo algo real, né, que é até uma situação meio que proibida, tá bom? Então, por isso, realismo, alternativa D. Agora eu peço que você pause o vídeo e dá aquela leitura maravilhosa aqui sobre o naturalismo, né? Nossa próxima escola literária, que nós iremos revisar e depois responder uma questão. Peço que você leia, né? Abra hiperlinks, tá bom? Pesquise um pouco mais, se possível veja algum vídeo resumo sobre o naturalismo para depois voltar para a questão e a gente resolver junto. Bora lá, pessoal, questão maravilhosa sobre o naturalismo. Esse trecho que vocês leram aí, né, um trecho do Mulato, né, um livro
livro do Aloysio Azevedo, nosso expoente aí do naturalismo, e ele traz esse trecho, né, a questão traz esse trecho onde ele fala sobre Rosa, né, uma menina que cresceu ali, né, num determinado ambiente, e que ele vai descrever as características que ela vai tendo, né, mesmo estando nesse ambiente ou apesar de estar nesse ambiente, né? E aí, gente, o que é a questão que é de vocês? Olha só, o texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, claro, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, então, tipo assim, por que eu posso dizer que o discurso empregado pelo Aloysio Azevedo nesse trecho, ele é fiel ao naturalismo? Essa é a questão. Então você vai procurar aqui nos itens, né, qual é o item que descreve exatamente qual é, né, a fidelidade do autor ao discurso naturalista. Você que revisou o naturalismo não erra essa questão, gente. Por quê? Porque a gente sabe que o naturalismo é aquela escola literária que ela pode ser definida por uma expressão. Que expressão é essa? O determinismo social e ambiental, que é quando o personagem ele herda características a partir do ambiente em que ele cresceu e se formou, né? Então aqui, ó, nesse trecho, ele descrevendo aqui Rosa, né, a personagem, a gente descobre o quê? Que ele foi fiel ao discurso naturalista porque ele relaciona a posição social da personagem aos padrões de comportamento e à condição de raça, ou seja, o determinismo ambiental e o determinismo social. Tudo isso influenciando aí, né, nas características principais dessa personagem que é aí a protagonista desse trecho, né, de O Mulato do Aloysio Azevedo. Por isso que o nosso gabarito dessa questão naturalista é o item A de amor. Bora para a próxima. Quero agora pedir para você dar aquela pausa no vídeo e dar uma leitura aqui no nosso breve resumo sobre o parnasianismo, a arte pela arte, né? Aqui o nosso poema metalinguístico. Então, parnasianismo é aquela escola literária da perfeição formal, né, da estruturação perfeita do poema. Então peço que você dê uma pausa no vídeo, dê uma leitura, uma pesquisada extra, se possível, para revisar com qualidade o parnasianismo. Bora lá, pessoal, essa questão do parnasianismo traz aqui para vocês um poema do Raimundo Corrêa em formato de soneto, um formato muito peculiar, muito comum no parnasianismo, certo? E aí ele diz assim para vocês, ó: composição de formato fixo, isso é um soneto, que estamos no enunciado. O soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. Então a questão ela afirma para vocês que esse gênero, né, esse modelo de escrita soneto, aí era o mais comum no parnasianismo. Aí ele pergunta para vocês assim, ó: no poema, nesse poema que vocês leram, o que é que pode ser remetido a essa estética, né? A estética do soneto, né? A estética parnasiana, né? Então, o que é que tem de característica desse poema que eu posso dizer, ó, essa aqui é uma característica íntima, né, bem peculiar do parnasianismo. Galera, a gente pode ver que uma das características, né, aí parnasianas é o teor, o alto teor de descrição nos poemas, certo? Então, para que eles consigam alcançar, né, aquele ideal de a arte perfeita, a arte pela arte, o poema perfeito, né, estrutura impecável, então também, né, para que eles pudessem transmitir uma mensagem, né, ali que valorizasse esse aspecto estrutural e estético, eles, digamos que exageravam, né? Caprichavam aí nos aspectos descritivos. Então, a descrição era um aspecto bem singular e bem expressivo no parnasianismo. Por isso que nesse poema do Raimundo Corrêa, né, prevalece essa questão descritiva. Você percebe que ele descreve a situação, né, a natureza e tal, e a riqueza de detalhes, a riqueza da descrição, ela é aí predominante durante todo o texto, e a gente percebe que predomina, né, a estrutura do soneto. Mas além dessa estrutura rígida, dessa estrutura muito boa, né, ali impecável, prevalece a descrição. Por isso que o gabarito da nossa questão é o item D de Deus, beleza? Vamos para a próxima.
Hora de dar aquela pausa no vídeo e dar aquela leitura aqui no nosso resumo sobre o simbolismo. Mais uma vez eu destaco, gente, vocês estão na internet, vocês estão aqui nas redes, vocês podem abrir hiperlinks, pesquisem, reforcem, né? Assistam alguma coisa antes da gente ir respondendo essa questão, para que antes mesmo que eu diga o gabarito, você já consiga acertar esse item sobre o simbolismo. Bora pra cima! Bora lá para nossa questão sobre o simbolismo. Gente, essa questão ela é simplesmente maravilhosa. Nós temos aqui também, né, um poema do Cruz de Souza, um dos expoentes do simbolismo, em formato de soneto. Se você revisou, você vai perceber que esse formato também estava aí vigente, né? Além do parnasianismo, também no simbolismo. Beleza? Então, o que é que a questão quer da gente? Bora lá ler o enunciado. Com uma obra densa, com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Então aqui nós temos afirmações. Temos dizendo, o que a questão está dizendo para vocês? Que o Cruz de Souza, ele tem uma obra expressiva no simbolismo, ele é um dos expoentes do simbolismo, e que nesse seu lirismo, existe uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Olha só que bacana, né? Vocês que revisaram aí, vocês lembram que o simbolismo ele resgata a subjetividade que o parnasianismo tirou lá do romantismo, né? Que o realismo tirou, tá? Aquela subjetividade, aquela melancolia, aquela coisa mais idealizada, né? Aquela coisa mais assim fantasiosa, tá bom? Então o simbolismo trouxe isso de volta. Você revisou, né? Então nesse soneto, essa percepção, desse conflito entre sensibilidade e realidade vivenciada. Qual desses itens aqui traduz, desse soneto que vocês leram aí, vocês percebem que no soneto o Cruz de Souza, ele descreve aí, ele conta aí, um eu lírico que está sofrendo e que as pessoas não estão vendo, que ninguém percebeu, quanto ele estava sofrendo, mas que ele pagou o preço aí no anonimato, beleza? Então, qual desses itens, traduz perfeitamente essa ideia de um sofrimento escondido, de ninguém saber o que a pessoa está passando, mas ele está sofrendo? Ou seja, uma sensibilidade diante de uma realidade específica, aquela subjetividade trazida novamente pelo simbolismo. Então aqui, galera, o nosso item correto é o item A. Por quê? Porque no item A diz assim, sofrimento tácito. O que é o sofrimento tácito? É um sofrimento implícito, o sofrimento ali contido, não expressivo. Só a pessoa ali sabe o que está passando, diante dos limites impostos pela discriminação. Então, eu tenho nesse soneto que a gente leu, tem o meu lírico, que ele não está socializado, ele sofre sozinho, ou seja, discriminado, ele está ali à margem, e é por esse sofrimento, que ele passa sozinho, que a gente consegue entender aqui essa questão do Cruz de Souza, da sensibilidade em conflito com a realidade vivida. Ou seja, eu só vou sentir a minha realidade se eu for sensível a ela. Olha só que coisa bacana, Isso é simbolismo. Por isso, o gabarito da nossa questão é o item A de amor. Bora para a próxima. Olha só, galera, estamos chegando já na nossa reta final e eu peço que você pause o vídeo e dê aquela revisada sobre o pré-modernismo, rapidinho. Até porque o pré-modernismo não é uma escola literária, é um movimento de transição, da nossa literatura clássica brasileira para a nossa literatura agora experimental, moderna, aquela que vai abrir aí as margens da nossa literatura para o modernismo, para o pré-modernismo. Então, não esquece, dá aquela revisada, pesquisa, assiste e depois volta para a gente responder nossa questão. Vamos para nossa questão aqui pré-moderna, pré-modernista. Beleza, galera? Eu escolhi uma questão que ela não é da prosa, tá bom? A gente sabe que na prosa nós temos ali, o Euclides da Cunha, aquela parada muito boa, Monteiro Lobato. Só que eu decidi trazer aqui uma questão da parte da poesia, muito representativa ou unicamente representativa aí nessas fases, mais expressivamente pelo Augusto dos Anjos, que eu particularmente gosto muito da temática dele, da forma como ele trouxe a poesia aí, pré-moderna. Bora para o enunciado. Olha só, vocês leram, o soneto aí, esse texto do Augusto dos Anjos, esse poema está em formato de soneto. Olha só que legal, então a gente percebe o quê? Que mesmo sendo pré-modernista, o Augusto dos Anjos manteve, a estrutura do soneto, uma herança aí, digamos que permanece do parnasianismo / simbolismo.
Olha, informação importante para essa questão, hein? Vamos ver aqui o que esse enunciado nos pede. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Então ele afirma, o enunciado afirma para você que essa poesia dele está dentro da poesia pré-modernista. Com relação à poética, né, a forma de fazer poesia e a abordagem temática presente no soneto, então ele vai pedir aqui para você, né, aluno, estudante, que observe esses dois aspectos. O aspecto estrutural do poema e o aspecto temático. Para quê? Para identificar nesse poema marcas dessa literatura de transição. Então, vamos procurar nesses itens aqui qual deles, né, tem aí as características tanto formais quanto temáticas que colocam esse poema do Augusto dos Anjos dentro da poesia de transição, né, que é essa poesia pré-modernista. E aí, galera, o nosso item correto aqui dessa questão é o item digitado. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a estrutura do soneto que se manteve do simbolismo, parnasianismo para cá, para o pré-modernismo, nessa poesia de transição? Pois é, ó, olha o que é que o item D fala. A manutenção, ou seja, a continuação de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, ou seja, o formato do soneto estava sendo praticado, né, vigente ali no parnasianismo, simbolismo, e agora o Augusto dos Anjos manteve, né, aqui na sua poesia pré-modernista. E aí essa aqui é uma informação sobre a parte estrutural do poema. Aí a outra parte do item agora vai falar sobre a questão temática, olha só, dimensionada, ou seja, tem uma dimensão, ele dimensiona, né, a temática pela inovação na expressividade poética. Galera, Augusto dos Anjos, falar dele é falar de expressividade. O cara tem uma temática aí muito expressiva, né, muito intimista, muito introspectiva, voltada para temas estranhos, né, assim, não muito abordados. Então, expressividade poética muito presente aqui no Augusto dos Anjos. E o desconcerto existencial. Cara, se você quer ficar em dúvida sobre a sua existência, leia Augusto dos Anjos, porque é exatamente isso que ele faz, né? Ele coloca aí em questão a existência, e ele nem curte muito a existência, é um cara que gosta muito do pós-morte, ou desse processo de morte, decomposição do corpo e tal, essas coisas. Você que revisou, você vai lembrar que o Augusto dos Anjos tem essa pegada. Então o nosso gabarito é o item D, pois é o único item dessa questão que traz exatamente, né, as características formais e as características temáticas desse poema que foi colocado aqui para vocês, do Augusto dos Anjos, essa poesia de transição pré-modernista, tá bom? Bora para a próxima, porque o nosso tempo já está aqui correndo. Galera, para a gente continuar, eu peço que vocês revisem não só a primeira fase do modernismo, que é a nossa próxima escola literária que a gente vai trabalhar agora, o modernismo, né? Primeira e segunda fase. Mas antes de você ver a primeira fase do modernismo, revise também as vanguardas europeias, por favor, certo? Dê uma olhadinha aí, né? Relembre quais são elas, né? Por que trouxeram as vanguardas europeias, qual a influência que elas têm aqui sobre a nossa literatura moderna, e aí sim você revisa também a primeira fase do modernismo e vem para a gente responder a nossa pergunta, que ela está muito boa. Bora lá para a nossa questão aqui da primeira fase do modernismo. Eu não escolhi aqui para vocês uma questão sobre vanguardas, mas eu espero que vocês tenham revisado as vanguardas, porque quase todo ano, ou deixa eu até dizer que todo ano pode cair uma questão sobre vanguardas, tá bom? Então não me esquece de revisar isso. E treinar também com a questão da internet, alguma coisa assim do tipo. Mas nessa questão, gente, eu escolhi aqui, muito representativo da primeira fase do modernismo, o Mário de Andrade, com o Macunaíma, que é a obra aí representativa da primeira fase modernista. E aí o que eu peço a vocês? Que prestem muita atenção nesse enunciado, porque como todo bom enunciado do Enem, ele traz primeiro uma afirmação. Vamos prestar atenção aqui, o que é que esse enunciado começa dizendo pra gente. O fragmento de texto que a gente leu agora faz parte do capítulo 7, intitulado Véi a Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. Então, galera, vocês que revisaram, vocês vão lembrar que o Macunaíma, essa obra do Mário de Andrade, ela é aí uma representação do brasileiro, né? Ele escolhe aí o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né, para
reagir àquela questão da idealização. Não vamos mais idealizar aqui um herói nacional. O nosso herói, ele erra, ele tem defeitos, mas ele acaba se dando bem, tipo jeitinho brasileiro, né? Então tem uma mescla aí cultural, folclórica, mitológica, tudo brasileiro aí dentro dessa obra riquíssima. E um teor de linguagem coloquial, informal, muito rico, valorizando a variação linguística brasileira. Então, sabendo disso, vamos ver o que essa questão quer da gente a partir desse trecho que ela nos deu. Olha só, considerando a linguagem empregada pelo narrador, nesse fragmento que vocês leram, é possível identificar. Galera, o que é possível identificar nesse trecho? De todos esses itens aqui que a gente tem, né, para julgá-los, o item R de escola é o nosso item mais adequado. Aliás, é o item adequado aqui sobre esse trecho. Por quê? Porque ele fala que nesse trecho que a gente leu, de Marco Naíma, né, aí de Mário de Andrade, ele faz o uso da linguagem coloquial. Mentira não, verdade, né? A riqueza da linguagem coloquial está presente em toda a obra Marco Naíma, certo? Isso com a intenção do Mário de Andrade de valorizar a variação linguística brasileira. E, além disso, além da linguagem coloquial, de temáticas do lendário brasileiro. Sim, lendas, né? Aquela coisa mística ali, como meio de valorização da cultura popular nacional. Galera, falar de Marco Naíma e Mário de Andrade é falar de linguagem coloquial e de lendas, né? E da cultura popular brasileira. Então não dá para errar uma questão sobre Marco Naíma e sobre Mário de Andrade, especificamente na primeira fase do modernismo, porque essas são as nossas vertentes principais que sustentam aí, né, os ideais modernistas da primeira fase, a nossa fase heróica de combate à literatura clássica brasileira, academicista ali, tradicional, tá bom? Então, vamos agora, o gabarito aqui da nossa questão da primeira fase, e vamos agora finalizar nossa aula com uma questãozinha maravilhosa sobre a segunda fase do modernismo. Antes da gente ir para a questão, já peço para você fazer aquele exercício de revisão incrível que você está fazendo aqui na nossa aula. Pausa aí, né, a sua aula e tal, e vai dar uma lida aqui no nosso resumo, dá uma pesquisada extra, tá bom? Para que você volte e a gente responda com qualidade a nossa questão. Galera, nessa questão da segunda fase do modernismo, eu trago para vocês uma questão muito boa. Ela é um pouco antiga, mas ela dá para treinar, né, para você lembrar aqui. O que eu escolhi da segunda fase, né, do modernismo? Apesar de ter Raquel de Queiroz, né, ter aí Clarice Lispector, ter vários autores, né, muito renomados, eu escolhi um também que é muito renomado, Graciliano Ramos, né, e o seu aspecto aí de Vidas Secas, porque você revisou e você sabe que aqui na nossa segunda fase, né, a prosa ela vai muito para esse lado regionalista, e Graciliano Ramos, junto com a Raquel de Queiroz no caso, é um dos nossos expoentes. Então no texto 1, eu trouxe para vocês ali um trechinho de Vidas Secas, no qual fala um pouco sobre o Fabiano, né, o personagem principal da obra Vidas Secas, e ali um pouco sobre o seu estado de pobreza, né, o que segura ele ali, o que o coloca como aquele personagem, um pouco também sobre o futuro dos seus filhos. Então você leu, então acredito que você entendeu esse trecho. No texto 2 eu tenho aqui, né, uma opinião, né, de um crítico literário sobre Graciliano Ramos, a forma como ele fala, como Graciliano trouxe o pobre, né, ali o personagem pobre, o sertanejo, né, ali no seu texto, tá bom? E especificamente em Vidas Secas, na figura do Fabiano. Então, o texto 1 é um trecho propriamente dito da obra, e o texto 2 é uma análise crítica literária sobre a forma como o Graciliano Ramos trouxe aí o Fabiano, o personagem pobre, na sua obra. Vamos então para o enunciado da questão. Olha só, a partir do trecho de Vidas Secas, o texto 1, e das informações do texto 2, a crítica literária, né, sobre Graciliano Ramos e o seu personagem pobre, relativa às concepções artísticas do romance de 30, né, que é aí a segunda fase do modernismo, avalia as seguintes afirmativas. Então, eu acho que dificilmente tem esse tipo de questão no Enem hoje, mas olha só que questão bacana. Você tem que analisar o item 1, o 2 e o 3 e dizer quais deles são verdadeiros, né? Então, bora lá. O item 1 diz assim, ó: o pobre
antes tratado de forma exótica e folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado no romance social de 30. Galera, isso aqui é verdade. Até então, antes do pré-modernismo, né, o pobre, né, o nosso personagem pobre, ele era ali meio que tratado de forma secundária, não tinha ali, né, uma posição central no romance, nem na poesia, e normalmente a sua situação era um pouco idealizada, né, anteriormente, beleza? E por isso que essa alternativa aqui é verdade sim, o romance de 30 traz para o centro literário o pobre, o personagem pobre que antes era marginalizado, mas que agora está aqui, né, como uma figura central. Então o item correto, o item 1 é o item correto. O item 2 fala assim: a incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da ficção brasileira da década de 30, segunda fase modernista, de tentar superar a grande distância, né, entre o intelectual e as camadas populares. Galera, sim, essa busca para trazer as camadas populares para o centro literário é uma tendência aí muito forte da segunda fase do modernismo, a geração de 30. Raquel de Queiroz faz isso, Graciliano Ramos faz isso na nossa prosa. Então o item 2 também é super correto. E o item 3 fala: Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram com suas obras modificar a posição social do sertanejo na realidade nacional. Olha, apesar de trazer esses personagens para o centro literário, né, dando aí visibilidade para essas questões, apesar de fazer isso, né, esses autores não conseguiram exatamente mudar a realidade da pobreza brasileira, nacional, na realidade. Na verdade, foi mais uma visibilidade para o assunto do que exatamente uma mudança propriamente dita na realidade dessas pessoas. Por isso que o item 3 não é correto. E aí sobra como gabarito para a gente aqui o item 1 e o 2 como corretos e o gabarito item D, tá bom? Porque essa valorização, essa mudança, né, esse negócio de trazer aqui o pobre para o centro literário é sim uma tendência e foi praticada pela galera da segunda fase modernista. Beleza? E é isso, meu povo, chegamos aqui então ao final da nossa revisão. Eu espero que você tenha aproveitado muito essas dicas e que qualquer questão de literatura que caia no Enem, você consiga desenrolar, você consiga resolver com muita propriedade, né, com muita satisfação e com muita certeza. Então eu desejo para você uma ótima prova, ótimos estudos. Se quiser, volte o vídeo, vá para uma questão que você gostou, né, aprofunde cada vez mais os seus estudos e conte sempre com a gente para o sucesso das suas avaliações. Um abraço, bom Enem a todos e bons estudos. Valeu!